Estamos começando o primeiro episódio do QuebraCast. Eu sou o Jonathan Lázaro, proprietário da Persona Vitrum, e nesse podcast nós vamos falar sobre assuntos relacionados à construção civil, como, por exemplo, economia na sua obra, como contratar os melhores serviços. E a partir dessas nossas conversas, vou te dar a ferramenta para você fazer as melhores escolhas para a sua obra. Nesse primeiro episódio eu queria agradecer primeiro a equipe da PK Filmes, que está disponibilizando todo o estúdio para a gente, a BG Vidros, a fornecedora, que ao decorrer do episódio vai mostrar mostruários, acessórios, e está todo disponibilizado pela BG Vidros, além da Érica, a nossa produtora, que estruturou todo esse podcast para a gente em tempo recorde. Lembrando também, não posso esquecer, que a PK Filmes está fazendo um trabalho muito legal, destinando toda a arrecadação desse podcast para vítimas do Rio Grande do Sul. A tragédia está acontecendo agora. Bom, vamos lá. Eu tenho uma vidraçaria, a Persona Vitrum, e já passei por muitas áreas, já fui atendimento ao público, já atuei como limpeza pós-obra, e ainda atuo como limpeza pós-obras, corretor de seguros. E a gente vai aqui desvendar um pouquinho sobre esse tema, sobre a construção civil. Hoje eu atuo no ramo do vidro, né? E quem tá aqui comigo hoje no primeiro episódio, não podia ser diferente, é o Henrique da Forte Glass, né, Henrique? Isso aí. Então, vamos aqui. Vamos quebrar então? Vamos quebrar, Joe. Vamos lá então. Valeu. Henrique, vamos começar. Cara, como você entrou nesse mercado? Conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória, como você chegou no vidro. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Sou o Henrique, da Forte Glass Vidraçaria. E obrigado, Jonathan, pelo convite, o pessoal todo aí da produção. Minha história foi bem particular, assim, porque eu não sou de família de vidraceiros, nunca trabalhei em vidraçarias, que esse é meio que o caminho natural, né, de quem faz as instalações, os projetos, ou vem de alguma área de arquitetura, ou de engenharia civil. Não, comigo não teve nada disso. Né? Eu venho de uma família que teve aí algum envolvimento com algumas obras pequenas, né, domiciliares, domésticas, para si próprios, mas sempre da área da construção civil mesmo, né? Construir casas pequenas ou reformas dessas próprias casas e tal para aluguel, mas assim, baixíssima quantidade. Mas desde a infância, tanto eu quanto meu pai e meu avô, a gente era sempre diretamente envolvido nessas questões aí das manutenções. Em contrapartida, meu pai, ele teve uma empresa por bastante tempo, mais de 30 anos, uma ferramentaria, e eu nasci praticamente lá dentro. As férias do meio do ano, que eram mais curtas, eu passava todas lá desde sempre, envolvido com torno, fresa, todas essas máquinas. E no terceiro pilar, eu estudei num colégio de período integral que era termomecânica. Famosos. Então eu sempre tive acesso também à ferramenta, oficina e todas essas noções aí. E tem aqui que você foi marido de aluguel também. Então, e aí que acontece? Eu tive 17 anos de vida corporativa, né? No mercado privado. Trabalhei aí uns 2, 3 anos na área técnica, como técnico em plásticos. Depois trabalhei mais uns 7 anos como comprador em multinacionais, diversas carteiras, itens de manutenção, mas também toda a outra parte de tecnologia, telecomunicação. Que é um mercado competitivo também, né? É um mercado bem competitivo, é um mercado corporativo, né? De escritório e tal, aquela coisa. Matar um leão cada dia e todo respirar. Dia. Geralmente os escritórios são longes, né? As multinacionais, os escritórios são todos na Vila Olímpia, Morumbi, e eu moro em São Bernardo, então sempre teve esse translado todo aí para São Paulo. E aí depois eu trabalhei mais ou menos uns 7 anos na área comercial em tecnologia financeira, né, focado em órgãos públicos, licitações, enfim, processos de contratação direta. Pude viajar para vários lugares, pude fazer negócios na região norte do país, né, regiões que dificilmente as pessoas iriam conhecer a turismo. Eu consegui conhecer a Amazônia, consegui conhecer Roraima, consegui conhecer o Acre e também negócios na Argentina. Então sempre fui bastante dinâmico assim nas minhas andanças. Sim. E aí veio a pandemia. Na pandemia eu fiquei desempregado. Logo no comecinho. 70% das pessoas. Fiquei desempregado. Nesse ponto, o inquilino de uma casa de aluguel do meu pai estava saindo e a gente aproveitou para reformar, porque a pessoa deixou a casa toda detonada. Começamos a reformar. E aí nisso
deu start no meu pai, e aí tinha uma outra reforma pra gente fazer num outro empreendimento dele ali, doméstico, né? Mas no interior, passei um tempão no interior, até tipo outubro, mais ou menos, de 2020. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, na região de São José do Rio Preto. Aí eu voltei. Quando eu voltei, comecei a procurar emprego, não achava. Sim. E quando achava... Enquanto isso, o mercado do vidro subia na pandemia, né? Mas eu da não tinha... construção civil em geral, né? Mas não tinha contato nenhum. Sim. Nenhum com vidro. Nada, zero. Eu não tinha noção do que era. Pra mim, vidro era blindex, né? O que todo mundo falava lá, principalmente no interior, era blindex. Nada mais é que o vidro temperado. E minha família, como é do interior... minha família sempre falou blindex, né? Não tinha essa, vou colocar um temperado aqui. Minha família falava, vou colocar um blindex. Então o que eu sabia de vidro era isso. Caneladinho, que quebrava, né? Essas coisas assim, bem básicas, né? Não tinha noção nenhuma disso tudo. E mudou também, né? A construção civil com vidro também, né? A gente tinha muito vidro comum, com ferro, massa, né? Sim. E a gente passa uma transformação com blindex, né? Que é o vidro temperado. E muda tudo, né, praticamente, né? Com certeza. Primeiro que você consegue ter muito mais sofisticação, né, na obra e sem aumentar tanto, assim, o custo final da obra para o cliente final, né? Sim. Então o cara vai, aqui eu vou colocar uma parede de drywall, aqui eu vou fazer alguma coisa. Não, o cara hoje tem a possibilidade de colocar lá um vidro fixo, uma porta, uma janela, toda em vidro, sem ter aquelas molduras, né, todas da parte da serralheria, e que fica um projeto muito mais clean, né, com iluminação e tudo mais. Eu não sei você, mas tem muitas casas antigas, né, que passam por essa transformação, né, que ainda tem muito vidro canelado, com estrutura de ferro, e a pessoa quer aquela modernidade, né, do vidro temperado. Sim, é um trabalho super difícil, né. Até a questão da própria limpeza, né, aquele alumínio com o tempo ele vai ficando encardido e o vidro deixa um aspecto mais leve, até porque as construções antigas têm muito mais parede do que hoje. Hoje tem muito aquele conceito de open space. Então, antigamente não, era parede dividindo tudo que é cômodo, ficava muito mais carregado, com menos iluminação e ainda todas aquelas molduras, né, aqueles quadros todos de alumínio de 25 milímetros, que parece que não, mas no final ali dá alguns centímetros quadrados que diminui a iluminação. Na hora que você coloca um vidro temperado, você ganha em área, você ganha em iluminação, você ganha em modernidade do projeto. E o vidro é muito mais bonito, né? Ainda ou não, a esquadria pode ser muito mais robusta, né, e segura, mas o vidro, acho que não tem como comparar, né? Tem também tem uma questão muito pessoal, né, de gosto. Tem gente que gosta daquela coisa mais bold, né, que é mais preenchida, que dá essa sensação de mais robustez. Tem gente que gosta daquela coisa clean, quase que inexistente, né? E os projetos mais difíceis, né? Sim. Onde você põe vidro com vidro, né? Até por conta do acabamento, porque a questão não é só saber instalar. E o acabamento, essa parte, a mão firme. E é uma parte depois que eu quero falar que é o vidro com vidro até onde é seguro, né? Sim. Porque a gente vê muita coisa errada com essa ação vidro é vidro, né? Eu, até na minha própria vidraçaria, eu sempre prefiro, eu vou fazer a opção pelo mais seguro e o que dê menos manutenção. Porque a mão de obra disso, a pessoa tem que ser assim, trabalhar muito bem. E fora o empenamento de fábrica, que depende de vários fatores, né? Esse vidro e vidro, né? Que o cliente adora falar, eu quero só vidro, né? Mas a realidade, que vai estar nas dicas aqui também, né? Que a gente vai falar nas dicas dos boxes aqui. Exatamente. É completamente diferente. Exatamente. Mas prosseguir. Enfim, aí comecei a trabalhar de autônomo com instalações industriais, né? Na área de AVCB, hidrantes, instalações pesadas. E aí nisso também comecei a fazer algumas empreitas domésticas, até que chegou uma cliente que pediu para passar um siliconezinho num box dela. Famoso. E aí eu não sabia fazer. E falei para ela que eu não sabia. E aí a gente podia, então, fazer uma permuta. Eu cobrava um valor bem mais em conta, tentava dividindo o risco. E tudo que eu podia fazer de errado eu fiz. Tudo que podia dar de errado fora do meu controle deu. Até silicone vencido, que não dava aderência, que ficava todo arrepiado. Tudo. E sempre a oportunidade começa aí, né? Onde o vidraceiro não quer, né? Exatamente. Quer pegar esse box que tem que limpar o alumínio, tem que fazer o acabamento, reinstalar ele. Exatamente. Aí que surge um novo profissional, né? Exatamente. E aí nisso eu tava desesperado, eu não conseguiria cobrar dela, mesmo que tinha sido acordo, já não conseguiria cobrar. Então eu isentei ela desse pagamento e comecei a ajeitar minhas ferramentas ali assim... perdedor, né? Loser, porque, pô, um box de 90 centímetros por 1,90 me venceu.
Mas acho que todo mundo, o vidraceiro que vem aqui falar que nunca passou por isso, não começou certo. Eu acho. E o lance foi que eu conheci, do nada me deu um estalo, né? Eu conheci um vidraceiro do meu bairro, muito antigo, já tava assim, 70 anos de idade. Eu percebi que ele tava meio na ativa, mas num ritmo mais devagar, mas eu tinha o contato dele. E eu liguei, ele me atendeu, lembrou de mim, porque a gente fazia alguns outros trabalhos em paralelo juntos, tal, principalmente trabalhos voluntários. Você já via do ramo da construção civil? Mas a gente fazia um trabalho voluntário junto, então a gente tava muitos legal. finais de semana juntos, assim, fazendo um monte de correria. Então ele já sabia que eu aguentava perfeito, ele foi lá me ajudar. E aí ele viu eu me ferrando em obra, com dificuldade de mão de obra, enfim. É um trabalho muito mais sujo que a vidraçaria, né? Que mexe com o geral, rejunte, piso, argamassa, cortar piso, aquela poeirona toda. E ele falou, pô, eu tô me aposentando, tô me mudando do estado, meus filhos não querem seguir esse segmento, eles já estão todos encaminhados em outro segmento e estruturados. Você não quer aprender vidraçaria? Que é um trabalho mais limpo, tem um valor agregado bacana, vai ter muita coisa que você vai conseguir fazer sozinho, e eu acho que você vai se desenvolver num novo segmento e você vai ter todo o meu apoio. E esse apoio é difícil. Não, o cara foi um anjo na minha vida. Ele foi um anjo. Vidraceiros mais antigos, até vidraceiros que já têm um certo conhecimento, para transferir conhecimento, assim, é uma luta. O pessoal acha que você vai virar concorrente, que não vai ter mercado para ele. Não, esses dias me chamaram para uma cotação de pele de vidro. Nossa. Aí eu falando com o pessoal lá da BG, pô, sim. Marinão, velho de guerra. Marina. Velho de guerra, manja muito, conhece todo mundo, 45 anos de vidro. E pega peso. Parar e aguenta peso até hoje. Fez aniversário recentemente, 63 anos, e tá ali no dia a dia na ativa. Só corre 5 km, corri com ele 5 km, já ficou cansado, depois fugiu. Falou que só tá dando uns tirinhos de 2 km. Aí ele me deu um contato de um cara, falou, esse cara manja muito de pele de vidro, ele vai poder te direcionar. Eu liguei pro cara, sabe o que o cara falou? Falou, meu amigo, pega catálogo, vai estudar, faz que nem eu. Tô aqui no meio da obra, não enche meu saco. Foi exatamente isso que ele falou. Então tem um cara igual foi o Luiz, o nome dele é Luiz Rossim, né, da Reflexos da Arte ou Reveste Express, que foi um anjo na minha vida, me ensinou tudo que estava ao alcance dele, muita coisa eu fui desenrolando. E também sem medo de perguntar, sem medo de ouvir respostas mal educadas, sem medo de perder. Acho que a obra em si, quando a gente está na obra, a obra não pode ter muita educação. O vidro é muito perigoso e xingamentos vai ter, a pessoa vai ser mais energética com você ali, porque ali é muito arriscado, o vidro quebra muito fácil, né? Depois a gente pode até se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas a gente vai ter agora 5 dicas de box, que o Henrique vai passar aqui pra gente, para você fazer a contratação do box, tá? Antes disso, Henrique, fala um pouquinho mais da Forte Glass. Hoje você atua em São Paulo, né? E qual seria a especialidade sua? Como que você atua? Vende um pouco seu peixe aí pra gente. A Forte Glass, ela nasceu mais ou menos em setembro de 2022. O Luiz foi lá me ajudar no box mais ou menos em junho, julho. Aí a gente começou a desenvolver alguns trabalhos em conjunto. Nisso eu já tinha muito desses contatos da área corporativa, que era uma galera que, assim, né, formação acadêmica, tinha um nível social um pouco mais estruturado, sim. Então era o meu meio de convivência. Então daí eu comecei a postar algumas coisas que eu fazia em parceria com o Luiz e muitas dessas pessoas me acreditaram. Tem até aquelas frases de Instagram, né? Ah, mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Comigo não foi isso. Eu sou totalmente grato e honrado. Acho que é a primeira pessoa que eu ouço isso. Sou totalmente grato e honrado aos meus clientes, aos meus amigos, porque muitos deles viraram clientes e muito do que se desenvolveu a Forte Glass em projetos de alto valor agregado, em construções de alto padrão, de médio alto padrão para alto padrão, vieram dessas pessoas, de amigos. Legal. Que acreditaram, mas principalmente talvez pelo meu histórico de ser sempre parceiro de todos, honesto, comprometido com o resultado, né? Resultado positivo, assumindo a responsabilidade mesmo no risco, né? Sempre foi uma característica minha. Então essas pessoas já me conheciam por isso, pensaram, né? Se esse cara tá fazendo isso, ele deve estar agregando essas qualidades dele para isso. E foi daí que surgiu a Forte Glass.
né? Eu tava assistindo um filme, precisava de um nome, tava assistindo um filme e tava lá Fort Knox, que é o cofre americano lá de ouro. Eu falei, pô, Fort Glass, né? Estrutura robusta envolvendo vidro, que essa é a minha intenção, né? Eu sempre aposto muito numa instalação robusta, pensando muito pela segurança. Né? É que eu falo, né? A gente fala vidro é bonito, o cliente pede, tudo. Mas eu acho que como você, a gente fala, meu, isso aqui vai dar manutenção, vai dar uma dor de cabeça. Sim. É melhor fazer desse jeito para você não ter dor de cabeça. Não, e o risco, né? Porque, sei lá, eu já fui fazer muita manutenção de box balangando, solto, preso o box até o teto, que o cara não chumbou dos lados, não usou chumbador, só chumbou na tabica de gesso. Nossa. 3 parafusinhos, deixou todo o peso às custas de 2 fios de silicone do vidro fixo. Eu jamais faço isso. Não dá. Eu perco tempo, furo dos lados, furo em cima também, mas furo dos lados, os 4 furos, bucha importada, minhas colas todas importadas, só silicone aquário. E que depois a gente vai até mostrar no episódio a diferença que tá até aqui atrás de um silicone bom, né? Um silicone ruim, que a gente fala que o preço a diferença é muito pouca. Sim. Pro custo final da obra, né? Totalmente. Mas vamos falar agora sobre as 5 dicas de box. Gente, ó, a terceira é especial, a quinta não pode perder. O Henrique prometeu que a quinta aqui e a terceira vai ser de acabar. E ele falou que vai ter mais uma dica plus ainda. Então vamos lá. Falar dica plus depois. Primeira dica, Henrique. Tô contratando um box, chamei a vidraçaria, falei, ó, Henrique, vem aqui na minha casa, tem um box aqui para instalar. Qual é a primeira orientação e a dica que você dá pro cliente na hora que tá de frente com o vidraceiro ali, para saber se é um bom profissional ou não? O que acontece? Geralmente todo processo assim de obra, né, obra inicial, a maioria das pessoas fazem a reforma, né? Elas não querem o piso original, não querem o azulejo original. Então, assim, a primeira coisa nessa reforma é garantir com o profissional que está lá, né, essa parte de piso e revestimentos, queda de água pro ralo. A primeira coisa. Não adianta, né? Se não tiver queda de ralo, eu não tenho como garantir vazamento, porque o alumínio vai trabalhar submerso, né? Você vai deixar toda a responsabilidade para um cordão de silicone, por melhor que seja. Sim. Isso é difícil pra caramba, garantir, né? Ainda que você consiga garantir por um tempo, mas você não consegue garantir longevidade nesse trabalho. Sim, e o box, né? O silicone dentro do box, por ele não ter ação do tempo, é durável, né? É difícil, bem aplicado. Vamos pôr aí 5, 10 anos que a pessoa vai ter uma manutenção, até mais, né? 10 anos vai ter uma manutenção. Sim. Um silicone bom e bem aplicável. Sim. Eu mesmo nunca fiz manutenção no meu box e tá lá há anos, nem sei quanto tempo, mais de 8, 10 anos. E não tem nenhum problema, né? Bem instalado dura muitos anos, né? Sim. Muitos anos. As próprias roldanas e tal, se bem conservadas, bem movimentadas, é para durar 15, 20 anos até, né? Então a primeira coisa, o cliente você vai verificar a queda de água. Queda de água para o ralo. E isso, o profissional tem que estar atento a isso. Exatamente. Né? Então, para você estar contratando o box hoje e você não está percebendo, ou não percebe que o vidraceiro está dando essa estrutura para você, está falando, ó, tô vendo aqui a queda de água não tá legal, a queda de água, pô, vai ter um problema. Já foge já. O cara não tá bolinha de gude. Joga a bolinha de gude, vai ver se vai pro Mas é bom profissional fazer isso. Sim, né? sim. Que aí ele tá preocupado mesmo com o vazamento, com a execução correta, né? Exatamente. E a 1 Plus é o prumo da parede, né? Porque a gente vê muito caso que a parede começa e embaixo ela começa a estreitar. Sim. E dependendo do modelo do box, você não tem perfil corretor para aquilo. E aí vai ficar, né? Ou melhor, você não consegue fazer o acabamento vidro-parede, vidro-alvenaria, você tem que colocar algum perfil corretor que às vezes tira aquele aspecto clean do projeto, né? Vai ficar com um aspecto mais bold, né? Mais carregado. Sim. Mas tem solução? Tem. Mas não vai ficar exatamente o resultado que o cliente gostaria que ficasse. E às vezes o cliente não tem essa noção, né? Exatamente. Por isso que é importante essas dicas, né? O box tem um padrão dele. Às vezes o vidraceiro usa essa falta de conhecimento e põe um cavalinho a mais, né? Põe uma cantoneira ali, a cantoneira cantoneira resolve tudo, salva a vida, salva a vida. Cuidado com a cantoneira coringa. Cantoneira coringa. Hitbox não tem cantoneira. Então vamos para a segunda dica. A primeira, queda de água. A segunda, o que você daria aí pro pessoal? Segunda dica. Um outro aspecto muito comum hoje,
principalmente nesses banheiros que tem iluminação e ventilação natural, se a pessoa quer, por exemplo, um box até o teto. Isso tá em alta e nem sempre é bem perigoso, né? Box até teto quando a gente fala, né? Porque a gente vê muita coisa ruim aí, né? O meu nunca tive problema com nenhum, né? Sim. Com nenhum. Não, eu falo no sentido de iluminação, ventilação. Sim. Né? Mas assim, o principal só dá para fazer se tiver ventilação e iluminação natural. Porque todos os forros hoje, principalmente apartamentos, né? 90% do volume é apartamento, não tem jeito. Ou é drywall ou é gesso. E aí o que acontece? Se não tiver ventilação e iluminação natural, esse é um tipo de material que, por mais impermeabilizado que esteja, com tintas ótimas, de qualidade, com selador acrílica, com primer, qualquer coisa, é material poroso e higroscópico. Né? Então vai absorvendo água com o tempo, aquilo vai dando problema, não vai dando a segurança necessária, né? E aí você começa a amolecer o seu teto. Né? Você começa a ter da fungo, fica preto, fica esverdeado. E o pessoal não entende muito que o box até o teto é uma altura, a gente tá falando de 2,40, 2,60, se não ter o acabamento do gesso, né? A peça fica pesada. Sim. É uma peça pesada, né? E por isso que tudo que você falou precisa furar certo, precisa fazer a instalação certa, senão vira até perigoso, né? Exatamente. Perigoso. Exatamente. Então, vamos lá. Queda de água, verificar a iluminação e ventilação natural. Se não tiver, não dá para fazer até o teto. Dá para fazer até com uns 30 centímetros do teto, até para dar vazão do vapor pro exaustor puxar. Exatamente, né? Tem muito box que fica bonito, né? O pessoal e o vidraceiro às vezes não indica isso, né? Uma outra dica agora minha agora para vocês, que é o box é de 1,90 até o teto, mas porém, você pode fazer o meio termo. Pode fazer 2,10. Muito 2,10. Fica muito show, fica show legal. Fica tem fora. Tem uns clientes que são altos, né? Porque ele tem 1,90 no final do alumínio. Sim. E aí, na hora que você desconta aquele perfil que tem 5, 6 centímetros, já dá 1,85. Se o cara tem 1,82... a percepção do olho, ele sempre vai abaixar a cabeça. Eu mesmo, ele não tô sentado aqui, mas eu sou um cara alto. O Jonathan é alto. Tem 1,86, quase 2 metros. Então, não, né? Quase 1,90. Quando eu vou tomar banho, realmente, eu vejo quase o perfil aqui, né? Talvez um box de 2,10, 2,20, pô, eu senti uma sensação melhor, né? Na hora do banho, né? E hoje o mercado do vidro permite, né? Os vidros de engenharia que a gente chama, que você não fica restrito ao vidro padrão, e o custo de um vidro de engenharia não é tão maior, né, do que um vidro padrão de box. Então dá para fazer tranquilamente, podem ficar tranquilos, não necessariamente precisa ser até o teto, para dar aquele... Porque o até o teto ele dá muito aquela sensação de esguio, né? De você deixar o ambiente mais alto, né? E agrega esse valor. Eu acho que a maioria do pessoal procura o até o teto para a questão da marcenaria fora, né? Também. Para proteger a madeira. MDF. É um MDF. Mas se não tiver de ventilação e iluminação natural, não vai ficar funcional. Você vai proteger a madeira, mas em alguns casos você pode passar mal se não tiver ventilação, dependendo da hora do banho, né? E se tiver de iluminação, você não consegue ver nada o que está acontecendo, né? Exatamente. Agora, a terceira dica é bem legal. Eu tô curioso que eu quero aprender agora. Você falou para mim, baguete, Jonathan. Eu e o Henrique, a gente passa no mesmo fornecedor, que é a BG Vidros, né? E a gente sempre troca ideia, né? Sobre o que está acontecendo. Eu falo das minhas obras, ele fala da dele. E eu falo, Jonathan, baguete. Agora você vai me explicar o que é baguete agora. O que é baguete? Bom, baguete é aquela peça de pedra, de pedraria, às vezes de material, tem muito material sintético hoje também, né? Eles chamam de prime, alguma coisa que eu não lembro. Tem gente que faz até com o próprio porcelanato, mas consiste no quê? Uma faixa, né? De um material que ele fica mais alto que o nível da área seca e mais alto que o nível da área molhada. Sim. E aí você isola o box, né? Você isola todas as vedações e não permite com que elas trabalhem de forma submersa, né? Pode bater água à vontade, obviamente pode, mas ela não trabalha submersa. Ali imagina uma família, um box num apartamento que moram 4 pessoas, né? Imagina que seja um banho por dia de 15 minutos, é 1 hora de água quente com cloro, com shampoo, com tinta de cabelo, com condicionador, com um monte de coisa batendo naquele silicone ali submersamente, né? Não é que a água só bate e escorre, não. Ele fica ali cozinhando praticamente dentro do box, né?
Então, a baguete dá uma longevidade inacreditável. Inacreditável. E eu vi, agora eu sei o que é uma baguete. E realmente é um item que não é caro, né? Não. Só fazer, né? Não. Você pode usar o próprio material do piso, né? Sim, Pra fazer a baguete, né? E hoje muita gente cola a baguete com PU. Né? Não necessariamente você precisa mais usar argamassa. Hoje, assim, Sim. depois até o Jonathan comentou, vai falar das colas aí de melhor qualidade. Se pegar uma cola de boa qualidade e colar a baguete como eu já fiz, fica perfeito. Até porque também hoje tem a opção que é muito comum para esses espaços reduzidos, até 90 centímetros. Tem muita gente que gosta do box de correr de 3 folhas. Sim. E aí o que acontece? O box de correr de 3 folhas, ele tem uma guia inferior mais larga. Geralmente as guias inferiores têm 3 centímetros, 2,5, 3, 32 milímetros no máximo, não chega a 3,5. 4,5, né? Não, 7. 7? Tem 7. Então, dependendo do modelo... 3 folhas. Isso, 7 centímetros. Então você precisa ter ali já não é nem mais uma baguete, é praticamente uma soleira. Mas para poder garantir estanqueidade, garantir toda a questão da vedação e dar essa garantia para o cliente. Então tem que ter essa contrapartida, mas que diluído no custo da obra, eu tenho certeza que é um valor irrisório e que em valor agregado, não só para a própria qualidade de vida ali do cliente, não ficar preocupado com vazamento nem nada, é absurdamente alto. E nisso a gente chega no ponto também que é muito importante o vidraceiro participar, né? Desde o momento que está reformando. Sim. A maioria dos clientes acham que, não, vou terminar aqui, vou pôr o piso, azulejo, vou fazer isso aqui primeiro, vou pôr pedra, marcenaria, depois eu vou pôr o box. Mas depois está colocado tudo. Você pediu a marcenaria, você já pediu a pedra, já reformou tudo o piso, como você vai pôr uma baguete? Não vai. Aí você vai ter que fazer o quê? A gente fala que é o ajuste técnico, Exatamente. né? O ajuste técnico Exato. já dá certo. Muitos. Ou o cliente não consegue pôr o que ele deseja. Exatamente. Né? Já fiz muitos casos de ajuste técnico, não tem de colocar calço e vai colocando calço ali para guia atingir o nível que tem que ficar e não ficar caída, né? E depois veda, nunca deu problema. O ajuste técnico, acho que tem que ser claro com o cliente, né? O que está acontecendo, né? Sim. Fala, você quer esse produto, eu posso te entregar esse produto, porém, eu tenho que ajustar com segurança, né? Acho que essa é a parte importante. O vidraceiro, às vezes, tem medo de dividir o risco. De dividir o risco e de alertar o cliente, né? Então, fala, eu vou perder a venda se eu não alertar ele. E pelo contrário, se você atenta seu cliente do que está acontecendo e a probabilidade daquilo dar riscos, manutenção, o cliente vai ver você como um outro profissional, né? Exatamente. Então vamos lá, a gente for queda de água, iluminação e ventilação, a baguete, que acho que isso aqui é muito legal, pouca gente presta atenção nisso na hora do banheiro. E a quarta dica? A quarta dica também envolve box até o teto, que é ter toda a estrutura pronta para receber um box até o teto, principalmente a questão de iluminação dentro do espaço de banho, porque hoje é muito comum as pessoas usarem aqueles spots, né, aqueles plafons que eles são totalmente embutidos, e aí a iluminação ela fica toda direcionada na vertical, e às vezes só no meio do banheiro ali, que é na área seca. E aí a pessoa vai tomar banho, ali geralmente é um box de correr, a maioria dos modelos até o teto são boxes de correr, ele tem um perfil que é o trilho superior, que tem 5, 6 centímetros, e a iluminação não entra lá. Até se a pessoa quiser um vidro fumê ou um vidro refletivo, que são mais escuros, mesmo o vidro verde, que não é tão escuro assim, mas já reduz um pouco a luminosidade, vai ter dificuldade, não vai tomar um banho legal, porque é o que eu falo, né? Eu tenho até uma hashtag que eu uso assim de brincadeira, que é assim, sim, não rodo, sim box. Porque, pô, todo mundo trabalha, chega cansado, quer tomar um banho digno, entrar de uma forma confortável, sair de uma forma confortável, que não precisa puxar água com o rodinho, que não precisa se preocupar, e aí vai tomar banho, tá escuro. Nosso caso, que trabalha na obra, é encardido, às vezes bate silicone no braço. Se tiver escuro, dependendo da sombra, você nem vê. Você dá uma esfregada rápida, não vê que continuou sujo. E aí... Eu sou suspeito porque eu gosto de tomar banho no escuro. É muito bom. A dica aí, pessoal. Escuro e uma música é uma coisa assim maravilhosa. Mas tem dia que aí chega sujo na obra, realmente precisa ter iluminação, né? Aí tem que ser uma coisa opcional, né? Tomar o banho escuro, né? Exatamente. E não imposta.
E vamos para a quinta dica. A quinta dica também você falou para mim que, a quinta dica é importante. Você falou, Jonathan, é importante. E eu não estudei nada, tá, gente? Ele passou os temas para mim. Vou tomar uma água aí ele falou, Jonathan, que pode ser polêmica. Henrique, não fala para mim, me fala na hora que eu quero ter a surpresa aqui. Pode ser polêmica, pode ser... mas aqui tá sendo um trabalho voltado para o cliente final. Então, assim, basicamente, resumindo, não se iludir com redes sociais e projeções arquitetônicas, né? Porque, primeiro, né, e não é falando mal, jamais, mas tem... Mas já falando, brincadeira. Não. Amamos arquitetos, engenheiros também. A vidraçaria, ela é muito específica, né? Sim. E principalmente no Brasil, comparado com as referências internacionais, são projetos totalmente diferentes. E às vezes a pessoa até faz uma faculdade legal pra caramba de arquitetura, estuda fora, as referências às vezes da parte de vidraçaria vêm de fora, não vem do que é aqui a realidade do Brasil. Então tem muito projeto arquitetônico que tem aqueles perfis de alumínio todos muito cleans ali, assim, parecendo quase invisíveis. E isso não é a realidade, né? Depois que vai instalar, você chega para o cliente e fala, olha, você sabe que não vai ficar assim. 2 pontos, né? O arquiteto, ele projeta, desenha muito bem, né? E faz medida aqui, medida ali, a porta vai ser isso e aquilo. Porém, eu vejo que a realidade mesmo na hora ali é diferente. Eu vou até convidar o Adriano também aqui para bater um papo a gente sobre cobertura, que ele é especialista em cobertura e a gente tá trabalhando junto, né? Muito bacana. Faz um tempo. Fera, né? Não, Adriano é referência. Adriano e a Maiara, né? Os dois ali também compram na BG Vidros também, né? E assim, eles são muito legais. E eu eu sou um pouco técnico, né? Eu falo que eu gosto assim de norma BNT, eu compro as normas, tá? Eu compro as normas, eu tenho lá, caríssimas, caro, pelo amor de Deus, mas eu compro. E o Adriano tá lá, sempre instalando, fala, Adriano, tá errado, cara. Tudo não. Às vezes você fala, Jonathan, vem ver aqui. Aí ele fala, ergue esse vidro, pega essa barra aqui. Aí a gente vê, a realidade é diferente. Claro, totalmente. Com segurança. Eu não tô falando de fora de norma, né? Mas na norma você tem escolhas que você pode fazer que vai dar praticidade e segurança. E tem algumas coisas que tá dentro da norma, mas da maneira mais difícil de fazer, né? Sim. E às vezes o arquiteto não tem esse conhecimento. Exatamente. E quer o perfil mais frágil, um vidro mais frágil. O visual, né, fique mais harmônico, porque a arquitetura tem muito isso, né? A funcionalidade, né? Aquilo ser usual, se cumprir a função Sim. que tem que ser cumprida, mas da forma mais, assim, harmoniosa possível. Às vezes o mais harmonioso é clean de uma forma que a vidraçaria não consegue entregar aquele resultado final. Mas, por outro lado, né? Isso falando pro cliente final, porque às vezes o cliente final cria essa ilusão, mas por outro lado, os arquitetos em si, eles são super conscientes disso e eu nunca tive problema, por exemplo, para negociar esse tipo de coisa. Deixando bem claro também, gente, é bom ter um arquiteto, é bom ter um engenheiro. Não tô falando aqui, não contrata arquiteto, deixa tudo pro vidraceiro. Não. Obviamente não. Vidraceiro não tem 5, 10% do conhecimento que o arquiteto tem, é cada um na sua área. Exatamente. Porém, se você conseguir trabalhar vidraceiro, arquiteto, engenheiro em conjunto, você vai ter um melhor resultado, isso é óbvio. Exatamente. Não tem como fugir. A questão é justamente essa, né? É ter um vidraceiro com conhecimento técnico bom, né? Não só o conhecimento técnico de instalar, mas o conhecimento técnico de resultado, de aparência, para que converse com o arquiteto e aí sim converse com o cliente, expliquem a realidade de como é aquele processo todo para poder agregar aquele valor e entregar a realidade, né? Entregar, eu acho assim, acho que as minhas melhores obras de grande porte foi um trabalho conjunto. Nunca foi, sempre quando o cliente manteve distante do arquiteto e do engenheiro, às vezes o arquiteto não quer conversar com o vidraceiro, às vezes o engenheiro não quer conversar com o vidraceiro, e acontece vice-versa. Tem muito a vidraceira arrogante também, né? Que não quer ouvir arquiteto, que não quer ouvir engenheiro. Eu não estou aqui julgando valores, acho que existe problema dos dois lados na comunicação, né? Sim. Acho que sempre teve o melhor resultado. Agora, essas 5 dicas, gente, você vai ter disponível em PDF, em todas as plataformas da Persona Vitro, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, site, também www.personavitrum.com.br. Vai estar em algum canto aqui do
da tela. A ForteGlass também, a gente vai deixar todas as redes sociais da ForteGlass também. E vão disponibilizar esse PDF com todas as dicas do Henrique aqui, tá? Para vocês fazerem a maior contratação e ter isso, né? É importante, além de falar, a gente disponibilizar isso para o cliente. Ah, legal, é isso que eu tenho que ter orientação para perguntar para o vidraceiro, né? Para indagar. E agora vamos para contar uma história. Deu ruim ou deu bom, Henrique? Conta pra mim uma história, deu ruim ou deu bom? Não. Você escolhe agora. Eu falei... Vai dar ruim ou vai dar bom essa história? Casa de Ferreira, espeto de pau. Falei agora há pouco da rede social, pra não prestar atenção, mas na rede social a gente nunca divulga que dá ruim, né? O pessoal vai pegar pra mim a cervejinha agora, que vamos contar... Vamos pra história agora, vamos lá. Ó, teve uma história bem bacana recente, né? Que eu sempre fui muito curioso e muito... inquieto, assim, para as coisas, né? Eu não sou um cara muito ligado à parte de tecnologia em si, questão de informática, computador, nem nada. Tudo caderno, projeto. Mas a questão assim, mas eu gosto sempre de buscar inovações dentro daquilo que eu faço, né? Sim. Então, inovação, por exemplo, na área de vidraçaria. O que eu mais percebo hoje são os apartamentos aí com uma área construída menor, né? Um outro tipo de padrão, um espaço ali de box, né? Entre 90 centímetros, dificilmente está passando de 90 centímetros de vão frontal. Então não é todo box que fica legal. Não. Dá para instalar todo tipo de box? Dá para instalar todo tipo de box. Mas é todo tipo de box que vai ficar legal? Não, não é todo tipo de box que vai ficar legal. Principalmente na qualidade de vida, principalmente em questões até de acessibilidade para pessoas com sobrepeso, né? Para gestantes, para idosos, às vezes que precisam, né? Hoje a faixa etária das pessoas está aumentando bastante, né? Tem um maior aproveitamento e com segurança. Então, um cliente queria um box de 3 folhas de correr, e que é um box que tem um valor agregado muito alto, né? Ele tem uma regulagem, um processo de montagem que não permite erro nenhum, né? Ele tem que estar 100% nivelado e aprumado, 100% no gabaritado. E tem toda a regulagem dos vidros, né? E é um box que tem muita manutenção por causa disso, né? O profissional tem que saber instalar aquele box. Tem que saber instalar, e ele tem todo um manuseio mais delicado, né? Porque você não pode pegar e abrir igual um box de correr. A roldana não corre sobre o vidro, tem todo um sistema de cremalheiras, né? Para que as portas corram simultaneamente e voltem, e os clientes adoram. Ah, gente, calma aí. O Henrique não bebe, tá? Por isso que ele não tá me acompanhando. Só na aguinha. Eu falo, o Jonathan é mó educado, não oferece uma cerveja. O Jonathan tá de Uber e eu tô dirigindo. Vim direto da obra pra cá. Pode interromper, pode continuar. E aí tem várias questões, né? É um box que ele corre nas cremalheiras para que as portas abram e fecham simultaneamente. Então, assim, tem um valor agregado muito alto, é lindo, né? Funciona muito bem. Ele dá 66% ali de vão de abertura. Mais que isso, só o flex, né? Mais que isso, só o flex. Mas o que acontece? Nessa obra especificamente, ela tinha a baguete, mas é uma baguete instalada invertida. Ela é instalada de comprido, então ela é mais alta do que larga. E para instalar o box de 3 folhas, como eu já disse anteriormente, você precisa ter quase uma soleira, precisa ter pelo menos uns 7,5 cm, 8 centímetros de baguete, que é quase que uma soleira, né? Para o box não ficar trabalhando no nível da água. E aí tem eu chamo de contrapartida, eu coloco na proposta. Qual a contrapartida? O cliente tem que colocar a soleira. E eu dou toda a assistência. Isso eu vou falar de causa, tá? Isso é muito difícil, viu? Esse profissionalismo. E essas indicações para o cliente. Eu acho que você tem sucesso, e você tem, que eu sei, né? O Henrique não para de comprar vidro, porque sempre tem obra, sempre tem gente procurando. É por causa desse detalhe. Isso eu falo por causa dos vidraceiros também estão ouvindo o podcast, né? A importância de ser detalhista, né? A importância de dar soluções para o cliente, de indicar tudo isso que você falou. E pouca gente no mercado faz isso, tá? Acho que eu ouvi de você e mais um aí que eu nem sei o nome, tá? Mas pode continuar. E aí, assim, eu dou toda a consultoria. Eu faço o desenho da soleira, o desenho da baguete, se tem que ter algum recorte, algum dente, o nível que ela tem que ficar, eu deixo riscado na parede, eu não cobro esse tipo de visita. Eu vou 2, 3 vezes, às vezes, numa obra para deixar tudo marcado,
para o cliente fazer a contrapartida dele, aí eu consegui instalar o box e dar a garantia que eu tenho que dar para o cliente. Então eu falei para o cliente, falei, olha, tem que ter uma contrapartida, que é trocar isso aqui, e eu percebi que ele estava deixando o apartamento dele todo original, assim, ele já queria se mudar e tal, né? E então a gente conversou, eu ofereci para ele a solução, né? A solução do box do FortiFlex, que é um box desenvolvido... FortiFlex é seu box. É, um box desenvolvido pela FortiGlass, né? O modelo de box camarão já existe camarão articular já existe no mercado há muito tempo, mas o jeito que eu desenvolvi a montagem, as peças utilizadas, é um projeto desenvolvido por mim, justamente porque o que tem disponível no mercado é geralmente caro, porque são as ferragens de inox, que tem um valor agregado muito maior, e eu sei que uma pessoa que está comprando, né, eu tenho que vender caro esse box. Eu sei que a pessoa que está comprando um apartamento de menor, de uma metragem menor e tal, ela não está querendo, né? Não é nem que ela não tenha, ela não acho que, né, às vezes nem compensa ela investir aquela grana toda. E você tem que entender isso, né, no começo. Exatamente. É a necessidade do cliente, Exatamente. né? É aluguel, é moradia, Exatamente. rotina do cliente, né? Exatamente. Tem gente que faz investimentos em apartamentos e tudo, e a rotina dele é ir lá tomar banho e trabalhar. Tem uma outra casa de veraneio, ou uma outra casa, né? Que aí sim, onde vai fazer um investimento num box mais arrojado e tudo mais. Mas o que aconteceu com esse box aí? E aí eu convenci o cliente a gente fazer, então, o FortiFlex, que é o box articulado, que ele tem um valor, né, final ali de venda menor, mas que ia agregar o que ele precisava, né? Ia dar a funcionalidade que ele precisava, que é ter uma amplitude de abertura confortável para entrar e sair. E um outro ponto legal, voltando lá naquela questão da altura de box, é um cliente super alto. Sim. Então eu falei para ele, olha, você vai lavar o cabelo e vai respingar sabão pro lado de fora, porque sua cabeça vai passar, o cara tinha mais de 90. E a gente fez ele com 2 metros e pouquinho, e ficou ótimo. O vidro com 2 metros, mas ele tem uns perfis embaixo e tal, que no final deu 2,5 metros. Ele adorou, assim, achou incrível. Então deu bom. Né? Deu bom. Não, deu ruim a gente não conta. Deu ruim a gente deixa pro travesseiro. Deu ruim a gente deixa pro travesseiro ou pro cafezinho no Marino, lá chegar de manhã, reclamar. O Marino sabe tudo, deu ruim. Sabe todos os podres. Aí um dia que quiser saber podre de vidraceiro, chame ele aqui. Vou chamar ele. Aí ele vai contar toda a história, vai dedurar todo mundo. Chama o tiozinho aqui que ele vai contar os podres da galera. Não, só vou contar, deu bom. Porque, na verdade, muito pouca coisa deu ruim. Né? Porque assim, eu tenho um comprometimento muito forte com a questão da excelência na entrega, haja o que houver. Eu falo para todo vidraceiro, né? Eu já tive uma distribuidora de vidros, a gente atuava na distribuição, fornecia material para o Henrique, para diversos vidraceiros. E eu falo para todo vidraceiro, gente, errar é humano, todo mundo erra. O cliente trabalha, também erra, e tem essa consciência. O importante é o quê? É você consertar, não abandonar a obra, né? O que acontece muito, né? Você entregar algo realmente funcional, que não dê dor de cabeça para o cliente. É o básico isso, né? E às vezes o vidraceiro se assusta e foge, né? E tem uma outra história também, né? Eu sei que tem um tempo aí, são histórias relativamente curtas. 5 minutinhos dá pra Essa história também é muito bacana, que era um espelho gigante, parede toda, que não dava para entrar por elevador, nem por escada, só içada, ia ficar um custo muito alto, o cliente não queria. Falei, não, a gente faz 80% dele centralizado, que eu sei que vem pela escada, e aí fazemos 2 faixas, né, menores e tal. Hoje em dia, né, a faixa tá vindo na horizontal. Na horizontal. Tinha muito antigamente fazendo na vertical, né? E pra você ver como que é a tendência, né? Exatamente. Você vai em espelhos mais antigos era tudo vertical. E agora todo mundo tá fazendo na horizontal porque não atrapalha a foto, o reflexo exatamente. E tal. E aí eu tirei a medida legal, fiz. Na hora que eu fui instalar, instalei o de baixo, mais fininho, o grandão. Na hora que eu fui instalar a última faixa, 10 centímetros a menos. Nossa, esse deu ruim. Calma. Opa, você falou que não... Qual foi o erro? Na hora do projeto, em vez de eu dar a folga de 10 milímetros, eu dei a folga de 10 centímetros. Essa é a clássica, né, do vidraceiro, né? 10 centímetros. E aí, qual que foi o comprometimento da FortiGlass? Não foi tirar aquele vidro lá de cima, só ele, e fazer um outro 10 centímetros maior. Porque eu ia comprometer toda a harmonia. Eu ia ter 3 vidros, ou de baixo, que tinha a mesma medida do de cima, já não ia ficar com a mesma medida. O de cima ia ficar 10 centímetros maior que o de baixo.
E eu tenho um comprometimento com isso. O cliente gastou uma grana ali, um salário dele ali, para comprar aquilo, para ter aquilo da melhor maneira. Cara, não pensei duas vezes. Arranca tudo Faz de novo. e faz de novo. Exatamente. Né? Eu fui instalar um espelho na Vila Mariana, né? E chegou lá, espelho meia-lua, grande, enorme, né? Tá na moda hoje em dia, né? Sim. Meia-lua com LED. Cara, cheguei, subimos o vidro. Quando pus o vidro para limpar ele, arranhões no vidro inteiro. Qualquer outro vidraceiro, né? Não tô falando qualquer outro, né? Mas sempre, geralmente, o pessoal o quê? Vamos pôr lá e vamos ver o que dá. Se o cliente vai reparar. Vai que cola, Vai né? que cola, Vai né? que cola. Aquela parte de alumínio do cigarro atrás, né? Não vai ver. Cara, na hora eu já falei pro cliente, falei, tá arranhado isso. É porque aí não foi culpa até minha, né? Sim. Veio com transporte adequado, foi na Tempra, que também a Tempra também produz vários metros por mês, né? E Sim. falei pro cliente, falei, eu vou fazer outro, não tem como. Você que pagou caro por isso, não tem como te entregar já o resultado já ruim desse jeito. Exatamente. Né? Então, assim, são essas duas histórias que sempre deu bom. Lógico que já teve história que deu ruim, já teve vidro quebrado em obra, mais de um vidro quebrado em obra. Não, quebrar vidro... Mas o que eu acho que é mais importante, assim, pro cliente final é ele perceber o comprometimento do profissional na excelência da entrega. Responsabilidade, assumir riscos, assumir responsabilidade, transparência, né? Eu trabalho, por exemplo, só com agenda fechada, comigo não tem, quando der eu vou, se der eu passo aí, não tem, é tal dia, tal hora, eu tô aí. Legal. Então essa organização, isso tudo que para o cliente final é importante ele observar para ele poder contratar a melhor empresa, ter a melhor solução e o melhor resultado. Henrique, obrigado, viu? Valeu, Joe. Obrigado de verdade por acreditar no nosso projeto. Obrigadão, eu que agradeço. Vou começar a vender esse box seu, tá? Gente, aqui eu tenho a vidraçaria, o Henrique tem a vidraçaria. A gente, teoricamente, é concorrente, exatamente, né? Mas a gente não se vê assim. O mercado é muito grande, tem muito cliente. Eu não vou conseguir atender tudo, o Henrique não vai conseguir atender tudo. O meu forte não é box, o Henrique é especialista em box. E a gente faz parceria, né? A gente sempre faz. Eu tenho um público, você tem um público. Então você entrando em contato nas redes da Persona Vitrum, Spotify, YouTube, Facebook, site www.personavitrum.com.br. Vamos passar até o contato do Henrique para você que se quiser um box do Henrique, a gente vai estar vendendo esse box do Henrique. Que é facinho também, né? Forteglass.vidracaria. Não tem segredo, o símbolo tá aqui, é facinho de ver. Fácil. E tá lá tudo que a gente faz, tem contato pro WhatsApp, tem link das avaliações no Google. É sempre muito transparente, assim, para poder conseguir agregar valor ao nosso trabalho. Então é isso, gente. Encerramos aqui o primeiro episódio do QuebraCast. Não podia ser melhor, não podia ser com a melhor pessoa. As dicas vão estar disponíveis em todas as redes sociais, com PDF, com contato de ambos, tá? É isso. Obrigado, viu, Henrique? Valeu, Joe. Obrigado por tudo. Vamos descansar agora que valeu. Tava trabalhando o dia inteiro em obra. Eu também, pelo amor de Deus.